já ouviu falar naquela expressão, a terrível fase dos 2 anos? Mas e se eu te dissesse que essa pode ser, na verdade, uma das fases mais lindas da infância? Eu sei como pode ser cansativo, estressante. Seu filho começa a dizer muitos nãos, se joga no chão, não aceita as coisas, tem muita frustração, chora por tudo. Você sempre sente que está no limite entre tentar educar com paciência e não explodir. E ainda ouve: é normal, é só a fase dos terríveis 2 anos, mas passa. Mas o que ninguém te conta é que essa fase ela não precisa ser terrível, ela precisa de compreensão. Quando eu vivi essa fase com meu filho, eu entendi algo que mudou tudo. Aos 2 anos, a criança ela não quer te desafiar, ela está com o cérebro em construção. É nesse momento que ela precisa de um ambiente onde ela seja acolhido, onde seja permitido sentir, explorar e testar. Foi aí o que nasceu o que hoje eu chamo de educação natural. Uma forma de educar baseada na presença, no afeto e no contato com a natureza. E agora eu quero te ajudar a passar por essa fase te falando 3 estratégias práticas que você pode aplicar no seu dia a dia. A primeira delas, a regulação emocional da criança vem da presença do adulto. Aos 2 anos, o cérebro da criança ainda está aprendendo a lidar com as emoções, ele não está totalmente formado. Então, quando o seu filho chora, se joga no chão, faz aquela birra, ele está pedindo, na verdade, ajuda para se autorregular, para regular suas emoções. Ele não está te manipulando. E o que você deve fazer, então? Você deve estar ali presente para acolher ele, acalmá-lo e redirecionar esse comportamento. Então você pode, em vez de já brigar com o seu filho ou já querer dar um sermão, você pode primeiramente se autorregular, né? Ficar calmo, paciente. Então você vai falar para o seu filho, você vai lá, abaixa até a altura dele, acolhe ele, abraça tenha um contato físico. O contato físico ele é muito eficiente. Abraça seu filho, toca, espera ele se acalmar, fala para ele respirar. E depois você vai redirecionar esse comportamento. Então você vai falar, olha, bater não pode, se jogar no chão é errado, mas só depois que ele estiver calmo. Antes disso, de nada adianta, porque todo o sistema nervoso dele está um caos. E quando a gente está no caos, a gente não consegue aprender ou entender nada. É justamente quando a poeira baixa, os ânimos se acalmam, que nós conseguimos pensar em alguma coisa. Com a criança é da mesma forma. Só que a criança, ela não consegue se acalmar sozinha. Por isso que entra a regulação emocional através da presença do adulto. Agora, a segunda estratégia é dê autonomia para o seu filho, porque é uma fase que ele busca autonomia. Então, dê autonomia para ele fazer escolhas simples, né? Que ele consiga desenvolver essa autonomia de uma forma saudável. Quando a criança ela sente que está sendo controlada, ela não coopera. Agora, quando ela sente que há ali que ela pode desenvolver essa liberdade, aí há essa cooperação. Então, a sua função é justamente fazer com que o seu filho coopere. Como? Dando alternativas para ele, né? Incentivando ele a cooperar. Como que você pode fazer isso? Supondo que o seu filho, ele não quer sair de casa, não quer ir para a escola, ele está muito resistente. Então você pode propor para ele a seguinte situação: olha, a mamãe precisa de ajuda para carregar essas sacolas até o carro. Você quer ou você pode ajudar a mamãe? Em vez de você falar, vá para o carro agora porque nós precisamos sair, ele às vezes ele pode ser inflexível, né? Ele não vai querer, ele vai começar a fazer birra e aí o caos vai se instalar. A partir do momento que você pede para ele te ajudar, que você pede para ele cooperar com você, a chavinha muda. Então ele vai se sentir mais pertencente, ele vai sentir que ele pode exercer aquilo com autonomia, que ele está tendo liberdade de fazer essa escolha de ajudar a mamãe e de ir até o carro, e aí tudo muda. E a terceira estratégia que eu tenho para compartilhar com vocês
passe algum tempo do dia ou da semana na natureza. A natureza por si só, ela já consegue regular emocionalmente tanto os adultos como as crianças. E as crianças, esse efeito ele é ainda mais proeminente. Então leve o seu filho, nem que seja 10 minutos por dia, ou alguns dias da semana. Mas leve o seu filho num quintal, deixa ele faça um passeio num parque, caminhe por uma rua arborizada, que ele possa ter esse contato, que tenha menos estímulos e que ele consiga ter mais contato com elementos naturais. Isso automaticamente já vai ajudar o seu filho a se regular emocionalmente. Aqui em casa, por exemplo, no final da nossa rua, tem um terreno verde com grama, com mato, na verdade, e tem um caminho de terra onde os carros passam. O meu filho, ele adora ir nesse lugar de tarde para ficar brincando ali naquele caminho de terra, fazendo bolinho de chocolate. Mas lá é um lugar em que não tem muito barulho de carro. Você escuta muitos passarinhos voando, né? Porque eles já estão, eu sempre levo ele de tardezinha, então os passarinhos eles já estão indo já nas árvores. Você escuta muitos pássaros. Há um silêncio profundo, uma calmaria. Eu amo levar ele nesse lugar porque nós dois nos acalmamos lá, nos regulamos nesse ambiente, porque não tem estímulos externos. Inclusive, uma vez eu estava lá e passou uma pessoa e falou assim: ah, mas por que você não leva seu filho no parquinho, né? Porque ele fica brincando ali na terrinha. E aí eu falei assim: porque ele não gosta, ele pede pra vir aqui, né? Ele não pede pra ir no parquinho, ele fala pra mim: mamãe, me leva lá na areinha pra eu fazer bolo. E eu já sei que é esse lugar. Porque um parquinho, ele tá cheio de estímulos. Eu não tô falando que o parquinho não seja bom, né? Mas, nesse caso, ele quer um ambiente que não tenha estímulos, que não tenha escorregador, que não tenha presença de outras crianças ou de outras pessoas, que não tenha um balanço. Ele quer só ficar ali com a mão na terra, fazendo o bolinho dele de chocolate, nesse ambiente que você só escuta os pássaros, o vento, que você não escuta carro passando, que você não escuta barulhos, estímulos externos, porque é justamente ali que ele consegue se acalmar. Os dias que eu levo ele nesse lugar, ele dorme melhor, a rotina noturna, né, da casa, ela fica muito mais calma, tranquila, ele coopera muito mais com as atividades, então a hora de escovar o dente, a hora de dormir, não é aquele transtorno, porque ele já está mais calmo, ele automaticamente ali naquele ambiente calmo, na natureza, ele já consegue se autorregular. O meu convite para você é olhar para essa fase não como uma fase estressante, mas como uma fase de presença, de menos julgamento, em que você veja que pode educar o seu filho e direcionar ele com muito mais leveza, com muito mais consciência. As crises, elas vão continuar existindo sim, mas com muito menos frequência e menos intensidade, porque agora você está ajudando o seu filho a lidar com esse turbilhão de emoção. Então ele está entendendo que ele pode contar com o papai e com a mamãe para passar essa fase que também é muito difícil para ele. É por isso que eu não acredito nessa expressão os terríveis 2 anos. Pelo contrário, eu defendo o love to, porque se você escolhe passar essa fase com mais presença, com menos julgamento, tudo começa a mudar. O seu filho, ele se sente muito mais seguro, né? Muito mais conectado. Ele sente que ele pode confiar no papai e na mamãe, porque também é uma fase estressante para ele. É muito difícil para a criança lidar com todos esses sentimentos. E isso não quer dizer que as crises não vão existir, elas vão continuar existindo sim, mas com muito menos frequência e intensidade. Porque agora ele sabe, ele vai entendendo aos poucos que essas fases, essas crises, elas vêm acompanhadas de muita conexão e aprendizado. Porque você vai acolher e redirecionar o seu filho. Você não vai estar ajudando o seu filho
apenas a passar por isso. Você vai estar ajudando ele a algo valioso para a vida, que é lidar com as suas próprias emoções. Por isso que eu acredito, é possível sim viver o Love To com limites, com afeto, com vínculo real, com muita conexão. E se você acredita que a infância merece ser vivida com mais verdade e com mais conexão, e que o lar ele pode ser um espaço de transformação e de desenvolvimento saudável na infância, na vida do seu filho, eu te convido a se inscrever nesse canal, a compartilhar esse vídeo com mais pessoas que também estão passando por essa fase, com mais papais e mamães que estão passando por essa fase e que merecem viver o Love To.